Você já ouviu falar nos caboclos que caminham ao lado de cada orixá? Não são apenas guerreiros das matas ou espíritos de flecha certeira. São mensageiros ancestrais que carregam, em cada gesto, a força, a cura e o mistério de quem serve diretamente a divindade que lhes guia. Eles não chegam por acaso. Aparecem quando o corpo precisa de alívio, quando a alma pede direção, quando a justiça, a paciência ou a coragem precisam renascer. Cada um traz a marca de seu orixá, a suavidade das águas, a firmeza da pedra, a velocidade do vento, o silêncio do tempo ou a energia das florestas. Vestidos com penas, colares, arcos, espadas ou cajados, cruzam o terreiro como se estivessem atravessando mundos invisíveis. Uns varrem demandas como tempestades, outros curam como o toque sereno de um rio, alguns protegem como muralhas, enquanto outros conduzem para caminhos que ninguém mais conhece. Caboclas de Oxum, as senhoras do espelho dourado. Dizem que quando Oxum se debruça sobre as águas, o reflexo que se forma não é apenas o da deusa. É também o de suas filhas espirituais, as caboclas de Oxum, mensageiras do amor, guardiãs da cura emocional e senhoras do espelho dourado que reflete a verdade que o coração tenta esconder. Elas não chegam com passos bruscos. Vêm com o som suave das águas correndo, com o perfume doce das flores que brotam às margens de rios sagrados. Mas não se engane com a delicadeza. Cada gesto dessas caboclas carrega a força silenciosa de quem sabe curar feridas que ninguém vê. São mestres na arte de devolver ao espírito o que ele perdeu pelo caminho: paz, ternura, autoestima. Trabalham no íntimo da alma, dissolvendo mágoas como se fossem folhas secas levadas pela correnteza. Nas giras, incorporam como quem dança com o vento, rodopiando lentamente enquanto espalham passes de luz e dispersão. É no toque das mãos e no olhar profundo que elas limpam energias densas, desfazem nós emocionais e acendem novamente a chama interna do consulente. Quando falam, não é para impressionar, mas para que cada palavra caia como água morna sobre a pedra fria do desânimo. Seus conselhos, às vezes simples, são como sementes que germinam dias depois no pensamento de quem as ouviu. Muitos as procuram para aliviar a tristeza, para enxugar lágrimas invisíveis ou para encontrar a coragem de amar e perdoar. Elas conhecem os segredos do coração humano porque caminham há séculos entre paixões, promessas e despedidas. Alguns nomes são conhecidos nos terreiros: Cabocla Iara, Senhora das Águas Profundas; Cabocla Iracema, Guardiã dos Rios Antigos; Cabocla Jacira e Cabocla Jurema da Cachoeira, donas de risos serenos e mãos de curandeira; Cabocla Jaciara e Cabocla Jupira, que trazem o brilho da lua e a leveza da brisa noturna. Cada uma carrega consigo um pedaço da luz de Oxum e uma parte do peso das águas, porque curar também é suportar a dor alheia. E, no silêncio depois da gira, dizem que ainda é possível sentir o eco de sua presença, como o reflexo dourado que permanece na superfície de um rio, mesmo depois que a sacerdotisa já se foi. Caboclos de Ogum, os senhores da marcha de ferro. Quando o tambor chama Ogum, o som não é apenas de festa, é o eco distante de uma tropa avançando. E à frente dessa marcha vêm os caboclos de Ogum, guerreiros incansáveis que carregam a disciplina da batalha e a firmeza de quem jamais recua diante do perigo. Eles não dançam como os ventos, nem se movem com leveza de folhas. Suas incorporações são rápidas e firmes, com pés que se fincam no chão como raízes de árvore antiga. Quando chegam, o ar parece mudar, mais denso, mais seguro, como se nenhuma ameaça pudesse atravessar aquela linha invisível que se forma à sua volta. Esses caboclos não falam em excesso. Preferem palavras curtas, ordens claras e gestos diretos. Seu trabalho é reerguer quem caiu, despertar coragem em quem teme e devolver ânimo a quem pensa que já não tem mais forças. Nos passes, transmitem energia quente e intensa, como se a própria forja de Ogum aquecesse o corpo e o espírito de quem recebem. São guardiões não apenas do físico, mas também do destino. Protegem os caminhos profissionais, abrem portas para oportunidades e fortalecem a mente de quem precisa enfrentar batalhas jurídicas, desafios no trabalho ou injustiças veladas. Onde há conflito, eles estão. Onde há desânimo, eles marcham. Na gira, podem ser vistos imóveis por instantes, como sentinelas,
e no momento seguinte avançam para cortar demandas, quebrar magias negativas e afastar espíritos perturbadores. Para eles, não existe meio termo. Ou se luta com firmeza ou se cede ao inimigo. Alguns nomes ecoam nos terreiros com respeito e devoção. Caboclo Águia Branca, que enxerga de longe os perigos. Caboclo Rompimato, mestre em abrir caminhos impossíveis. Caboclo Sete Lanças, rápido como um relâmpago. Caboclo Birajara, estrategista das matas. Caboclo Araribóia e Caboclo Pena Vermelha, ambos com a destreza de caçadores. E Caboclo Espadas, cuja presença é como um muro de aço entre o consulente e o mal. Quando se vão, deixam para trás uma certeza silenciosa. A batalha ainda continua, mas você já não está sozinho para travá-la. Porque, com o Caboclo de Ogum ao lado, cada passo é firme, cada decisão é certeira, e a vitória, cedo ou tarde, será inevitável. Caboclas de Iemanjá, as senhoras da maré profunda. Quando a gira chama Iemanjá, não é apenas o som do mar que ecoa, é o coração da mãe que pulsa nas águas e nas almas. As caboclas de Iemanjá surgem como ondas que chegam mansas, mas carregam a força das correntes que ninguém vê. Trazem o perfume do sal, o brilho da lua refletida no mar e a doçura que acalma até os espíritos mais agitados. Elas não caminham, deslizam, movem-se com suavidade, mas com uma presença tão intensa que é impossível não perceber a mudança no ar quando chegam. Suas incorporações, embora mais rápidas e intensas que as de Oxum, mantêm a graça das águas que giram e rodopiam, como se cada passo fosse um redemoinho espiritual. O trabalho dessas caboclas é purificação. Entram nos terreiros para limpar, desfazer e dissolver. Como as marés que apagam pegadas na areia, elas levam embora influências negativas, feitiços lançados e dores que ficaram presas no corpo e na mente. Com a energia do mar, desfazem nós espirituais e devolvem ao consulente a leveza de um horizonte aberto. Seus passes têm a fluidez das ondas e a profundidade das correntes. Trabalham conduzindo energias pesadas para longe, muitas vezes levando-as até a Calunga Grande, para que lá se transformem em silêncio e esquecimento. Protegem lares e famílias, trazem paz ao espírito e reforçam a proteção emocional, afastando tristezas profundas. Quando falam, suas palavras são como histórias contadas à beira-mar, suaves, mas carregadas de ensinamentos que ficam ecoando na alma. Às vezes, a cura vem não pelo que elas tiram, mas pelo que fazem nascer de novo dentro do consulente. Entre as mais conhecidas estão Cabocla da Praia, Senhora das Areias e Guardiã dos Portos Espirituais, Cabocla Estrela do Mar, guia que ilumina nas noites mais escuras, Cabocla Estrela d'Alva, portadora de esperança, Cabocla Sete Ondas, que quebra demandas como o mar quebra rochedos, Cabocla Jurema da Praia, curandeira das marés, Cabocla Janaína, com sua energia maternal, e Cabocla Jandira, firme como as águas profundas. E quando partem, deixam no ar a sensação de que a tempestade já passou, e que, mesmo que as ondas voltem, você agora sabe nadar. Caboclos de Oxóssi, os caçadores da luz na mata. Quando a energia de Oxóssi toca o terreiro, é como se as folhas da mata se agitassem, anunciando a chegada de quem conhece cada trilha, cada som e cada sombra da floresta. Os caboclos de Oxóssi entram com passos firmes e rápidos, como caçadores que seguem o rastro invisível da necessidade espiritual. Sua presença é ágil, viva, impossível de ser ignorada. Eles dançam não por vaidade, mas para mover a energia como o vento move as copas das árvores. Sua movimentação intensa é a representação viva da vida que pulsa na mata, ora serena como o rio, ora feroz como a flecha que encontra seu alvo. Trabalham com banhos, ervas, defumações e tudo que a natureza oferece, porque conhecem o segredo de cada folha e a vibração de cada raiz. Estes caboclos não se prendem a um único campo de atuação, são versáteis como a própria floresta. Curam feridas físicas e espirituais, desatam laços energéticos, abrem caminhos para a prosperidade e afastam perigos que rondam o consulente. Onde há estagnação, eles trazem movimento. Onde há escuridão, eles fazem a luz se infiltrar como o sol por entre as árvores. Sua velocidade não é apenas física, é também espiritual. Percebem rapidamente a origem dos problemas e agem sem hesitar, guiando como líderes de caçada aqueles que precisam de direção. Por isso,
Muitos são considerados chefes de linha, coordenando trabalhos com precisão e impondo respeito mesmo aos espíritos mais rebeldes. Quando falam, sua voz carrega o som das matas, firme, mas cheia de vida. Podem trazer mensagens diretas e objetivas ou falar por meio de provérbios indígenas e lições da natureza. Para eles, cada problema é uma caça, e cada solução é a flecha que acerta o alvo exato. Entre os mais conhecidos estão Caboclo Sete Flechas, mestre da pontaria espiritual, Caboclo Flecheiro, rápido e certeiro, Caboclo Tupinambá, guardião da cultura e sabedoria ancestral, Caboclo Pena Verde, mensageiro da cura, Caboclo Arruda, senhor das ervas, Caboclo Folha Verde, renovador da vida, e Caboclo Mata Virgem, protetor das matas intocadas. E quando vão embora, deixam a sensação de que a caça foi bem sucedida, de que a presa, seja ela o problema ou a dor, foi abatida, e no lugar ficou apenas o silêncio sagrado da floresta. Caboclas de Ançã, as senhoras do vento e da trovoada. Quando a energia de Ançã rasga o horizonte, não há silêncio que resista. As caboclas de Ançã chegam como rajadas de vento quente, movimentando tudo ao seu redor, limpando, sacudindo e, se necessário, derrubando o que está podre para que algo novo possa nascer. Sua presença é impossível de conter, pois elas não pedem passagem, elas abrem caminho. Sua incorporação é intensa, muitas vezes surpreendendo o médium com a rapidez e a força do movimento. Rodopiam como redemoinhos, trazendo consigo a energia elétrica das tempestades. Quando dançam, não é por beleza, mas para espalhar sua força por todo o ambiente, quebrando correntes espirituais, destruindo feitiços e afastando energias que insistem em aprisionar o consulente. O trabalho dessas caboclas é de ação imediata. Elas não se perdem em longas análises, percebem o problema e vão direto ao ponto, como um raio que corta o céu. Sua energia é perfeita para momentos em que a vida precisa mudar de rumo, para abrir portas que pareciam fechadas e trazer oportunidades onde antes havia estagnação. Ligadas também à prosperidade e ao emprego, muitas vezes chegam para renovar a vida material do consulente, afastando a falta de oportunidades e guiando-o a novos caminhos. Mas sua principal marca está no passe de dispersão, uma habilidade natural de varrer tudo que é denso, pesado ou negativo. Elas são aliadas de quem deseja transformar a vida com coragem e rapidez. Mas também são exigentes, não toleram indecisão, covardia ou falta de compromisso. Quem se coloca sob a proteção dessas caboclas precisa estar disposto a agir, porque elas não esperam por quem teme o vento. Entre as mais conhecidas estão Cabocla Juzara, de passos certeiros, Cabocla Tempestade, que chega como a fúria da chuva, Cabocla Raio de Luz, que ilumina e corta, Cabocla Ventania, veloz e impetuosa, Cabocla Bartira, guardiã firme e leal, Cabocla Potira, portadora de beleza e força, e Cabocla dos Ventos, senhora das correntes que ligam mundos. Quando partem, deixam no ar o cheiro de terra molhada e a certeza de que algo mudou para sempre. Com elas, a vida nunca volta a ser como antes, porque onde Ançã sopra, o velho é derrubado, e o novo tem espaço para florescer. Caboclos de Xangô, os senhores da pedra e da justiça. Quando o peso da injustiça cai sobre alguém, quando a palavra é distorcida ou o direito é negado, os caboclos de Xangô descem como trovões que ecoam no coração da terra. São guerreiros da lei espiritual, portadores do machado que corta a mentira e separa o certo do errado com precisão implacável. Não há suborno, manipulação ou engano que resista ao seu olhar penetrante. Sua incorporação é firme e direta, como se cada movimento fosse calculado. Não desperdiçam gestos nem palavras, chegam para agir e cumprir sua missão. Ao pisarem no chão, firmam-se como montanhas, inabaláveis, sólidos, sustentados pela energia pétrea de Xangô. Trabalham em questões profissionais e jurídicas, mas sua atuação vai muito além do mundo material. São especialistas em abrir caminhos para conquistas legítimas, remover bloqueios causados por injustiças passadas e devolver a dignidade espiritual a quem foi humilhado ou injustiçado. Em suas consultas, as palavras são afiadas como lâminas, e os conselhos vêm acompanhados de uma energia que impele a ação correta. Seus passes, muitas vezes, são carregados de dispersão e limpeza, retirando energias pesadas, magias e influências que distorcem a verdade. Com isso,
abrem espaço para novas oportunidades, sempre baseadas na retidão e na clareza de propósito. Eles não toleram covardia, omissão ou mentira, e, diante de alguém que insiste no erro, podem se tornar severos, pois entendem que a justiça, para ser plena, às vezes precisa ser dura. Entre os mais conhecidos estão Caboclo Sete Montanhas, guardião da força imponente da terra, Caboclo Cobra Coral, mestre das leis ocultas, Caboclo Sete Pedreiras, símbolo da firmeza inquebrantável, Caboclo Sultão das Matas, estrategista e líder nato, Caboclo Araúna, cuja sabedoria flui como rios entre rochedos, Caboclo Sete Cachoeiras, portador da energia que une água e pedra, e Caboclo Pedra Preta, guardião silencioso da retidão. Quando partem, deixam a sensação de que um peso foi retirado dos ombros, mas também a certeza de que a partir dali, não há mais espaço para o erro ou a mentira. Pois quem anda ao lado de Xangô e seus caboclos aprende que a justiça pode ser lenta, mas é sempre certa, e que o som do trovão não é ameaça, mas aviso de que a verdade está chegando. Caboclas de Nanã, as guardiãs do tempo e do silêncio. No reino onde o tempo não se apressa e a pressa nada vale, reinam as caboclas de Nanã. Elas não chegam com estrondos nem com gestos grandiosos, chegam como a água turva de um lago antigo, profunda, calma e cheia de segredos. São raras em qualquer terreiro, e quando se manifestam, a atmosfera muda. O ar parece mais denso, os sons ficam abafados, e tudo ao redor convida a reflexão. Carregam consigo a sabedoria da lama primordial, onde vida e morte se encontram, onde o passado não é esquecido, mas entendido. Não falam para impressionar, falam para que cada palavra se assente na alma como uma semente que germinará no seu tempo. Sua missão é ensinar resignação e paciência, ajudar a compreender o karma e aceitar que nem toda batalha deve ser travada com espada em punho. Algumas exigem silêncio, espera e confiança nos ciclos maiores da vida. As caboclas de Nanã atuam especialmente em questões de aprendizado profundo. Seu passe é como um bálsamo que não age de imediato, mas que, ao longo dos dias, dissolve mágoas, ressentimentos e memórias que ainda prendem o consulente ao sofrimento. Não tem interesse em acelerar processos, elas os acompanham, guiando para que a lição seja aprendida por inteiro. Para elas, cura não é apenas livrar-se da dor, é compreender por que ela esteve ali. Entre as mais conhecidas estão Cabocla Açucena, de perfume suave e olhar firme, Cabocla Jurema Mestra, guardiã de histórias ancestrais, Cabocla Luana, de voz mansa e poder profundo, Cabocla Sumaré, que atua como conselheira serena, Cabocla Juras, firme como pedra molhada de chuva, Cabocla Janã, de presença rara, e Cabocla Inaira, que fala pouco, mas cujas palavras ecoam por anos. Quando se despedem, não deixam euforia nem sensação de vitória imediata, deixam um silêncio que continua a trabalhar dentro da alma, moldando o entendimento, lapidando o espírito. Porque no tempo de Nanã, nada é apressado. E as cabocla que a servem sabem que a verdadeira justiça do destino só chega quando a alma está pronta para recebê-la. Caboclos de Obaluaê, os médicos da alma ancestral. Entre o pó da terra e o sopro dos ventos antigos, caminham os caboclos de Obaluaê. São raros como um segredo guardado por séculos e surgem apenas quando a necessidade é profunda e a doença, seja do corpo, da mente ou do espírito, ameaça corromper tudo. Quando chegam, não se movem com pressa. Seu passo é lento, pesado, como quem carrega séculos de sabedoria. Muitos se apoiam em cajados talhados à mão, símbolos de autoridade e conexão com o sagrado, e seus olhos parecem enxergar além da carne, penetrando até a raiz do sofrimento. São espíritos de antigos pajés, curadores e xamãs indígenas que viveram em comunhão com a natureza e aprenderam a linguagem das folhas, das águas e das pedras. Sua missão é trazer cura verdadeira, aquela que vai além de aliviar sintomas, é libertar a alma das raízes do mal. Por isso, muitas vezes, trabalham de forma silenciosa, quase invisível, agindo onde o olhar humano não alcança. Sua incorporação é contida, com movimentos pequenos e concentrados, como quem sabe que qualquer gesto deve ter um propósito. A energia que carregam é densa e protetora, criando ao redor um campo espiritual onde nenhuma influência negativa se mantém. São mestres na manipulação de elementos da terra, raízes para puxar o mal, folhas para restaurar,
pedras para firmar e o fogo para transformar. Não curam apenas feridas físicas, desfazem feitiços, limpam magias densas, resgatam fragmentos de alma perdidos no plano astral. Com eles, não existe cura sem transformação, nem transformação sem sacrifício. Entre os mais conhecidos estão Caboclo Arranca-Toco, de força implacável contra demandas, Caboclo Roxo, guardião de mistérios profundos, Caboclo Pena Preta, de visão afiada, Caboclo Bugre, especialista em trabalhos com a terra, Caboclo Serra Negra, que atua nas sombras da mata, Caboclo Giramundo, viajante dos planos espirituais, e Caboclo Grajaú, firme como a rocha e manso como a água. Quando se despedem, deixam no ambiente um silêncio de cura e reverência, como se a própria terra tivesse respirado aliviada. Pois caminhar ao lado de um caboclo de Obaloaê é estar na presença da medicina mais antiga que existe, aquela que nasce da união entre a força da natureza e o mistério da alma. Caboclos de Oxalá, os guardiões da harmonia suprema. No silêncio mais profundo do terreiro, quando o som dos atabaques se acalma e a energia se equilibra, chegam os caboclos de Oxalá. Sua presença não se impõe com tempestades ou trovões, mas com a paz firme de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. São os guias que, mesmo em meio ao caos, mantêm a serenidade intacta, espalhando uma luz branca e sutil que acalma mentes e apazigua corações. Eles se aproximam devagar, quase sem movimento, como se cada passo fosse uma prece silenciosa. Sua incorporação é compacta e centrada, permanecendo próximos de um ponto específico do terreiro, como colunas firmes que sustentam a ordem espiritual. Raramente oferecem consultas, pois sua missão não é estar na linha de frente dos trabalhos, mas atuar como estrategistas e líderes silenciosos, coordenando energias e orientando outros caboclos na execução de suas tarefas. A vibração que carregam é de harmonia, equilíbrio e pureza. Seus passes são profundos, sempre voltados para energizar e estabilizar médiuns e consulentes, fortalecendo o corpo espiritual e alinhando os campos energéticos. Eles sabem que o excesso de energia pode ser tão nocivo quanto a falta dela, e por isso medem cada gesto, cada palavra, cada sopro de força espiritual que entregam. Os caboclos de Oxalá também são guardiões da disciplina e do respeito à hierarquia sagrada. Nos trabalhos, garantem que tudo se mantenha na ordem correta, preservando o axé e impedindo que forças externas perturbem o fluxo espiritual. São mestres em manter a paz mesmo diante de conflitos, dissolvendo tensões com poucas palavras e muita autoridade moral. Entre os mais conhecidos estão Caboclo Urubatão da Guia, firme como um pilar de luz, Caboclo Girassol, que irradia alegria e vitalidade, Caboclo Pena Branca, símbolo de pureza e justiça, Caboclo Biratã, sábio e protetor, Caboclo Ipojuca, estrategista das energias sutis, Caboclo Tupi, defensor da tradição, e Caboclo Aimoré, guardião da união entre todos os trabalhos. Quando partem, deixam atrás de si um rastro de tranquilidade e confiança, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para respirar. Pois estar diante de um caboclo de Oxalá é ser lembrado de que a força maior não está na guerra ou na velocidade, mas na harmonia que sustenta todos os mundos.